Além das ferramentas de desenho pré-definido, você também tem ferramentas de desenho à mão livre. Entre elas está a ferramenta caneta, que é muito comum em outros softwares de edição vetorial, como Illustrator e até mesmo o Photoshop. A ferramenta caneta pode ser acionada no InDesign pressionando a tecla de atalho P, e ela funciona mais ou menos parecido com o que você já tem nos demais aplicativos da Adobe. Você pode utilizar, no caso do InDesign, a ferramenta caneta para desenhar shapes ou formas que possuem contornos e preenchimento. Eu selecionei aqui a ferramenta, eu vou mudar aqui a cor do meu preenchimento para uma cor qualquer, pode ser um vermelho, um azul, um preto, tanto faz, colocar aqui azul, e vou manter a cor de contorno para preto, e você pode desenhar formas clicando e arrastando sobre a tela. A diferença é que aqui você não precisa fechar a forma desenhada pela ferramenta caneta para que ela tenha o preenchimento. Apesar de que, se a gente der um zoom, você vai notar que o contorno só é exibido nas áreas onde nós clicamos. Se eu fechar essa forma clicando sobre o primeiro ponto onde eu comecei a desenhar, olha só, a forma então vai ser fechada e o contorno vai envolver todo o meu formato. Dentro do grupo da ferramenta caneta, você encontra a ferramenta caneta propriamente dita, o atalho de teclado é P. Você tem a ferramenta para adicionar um novo ponto de ancoragem, para reduzir, e também a ferramenta Convert Direction Tool. Todas essas ferramentas podem ser acionadas utilizando o atalho de teclado, que são disponíveis aqui ao lado. E elas são muito úteis quando você estiver desenhando formas com desenhos curvos. A gente está desenhando, sempre lembrando, tá? Formas vetoriais. Se você não sabe o que é uma forma vetorial, ou se você não entende muito bem como é que elas funcionam, eu vou deixar um link aqui na descrição para você entender melhor, onde eu explico a diferença entre vetores e bitmaps. E também um vídeo lá do CorelDRAW, onde eu ensino alguns fundamentos básicos sobre linhas e curvas vetoriais, que também vai ser muito importante e serve, é um conceito universal, serve para qualquer aplicativo, tá? Então olha só, com a ferramenta caneta dentro do InDesign, você pode clicar em um local para desenhar a primeira linha, e em seguida, quando você clicar em um segundo local, você pode clicar e arrastar para desenhar uma forma curva. Se você soltar o seu botão do mouse, essa forma curva vai ser projetada. Se você utilizar a ferramenta caneta e clicar sobre o último item que você desenhou, o último ponto que você clicou, você nota que aparece ali embaixo, olha, um desenho de um Vzinho, que seria a ferramenta de conversão de ponto. Se você clicar nessa opção, tá, você consegue remover a curva desse objeto. Por que isso é importante? Por que isso é útil? Em um vídeo onde eu mostrei como utilizar a ferramenta caneta do Photoshop, a gente aprendeu que se a gente começa uma curva, o próximo desenho que a gente colocar aqui, nesse caso, o próximo ponto que eu clicar, essa curva ela tende a acompanhar essa minha curva, né? Ela vai como se fosse um arco, e o meu próximo ponto tende a acompanhar a trajetória da minha curva anterior. Se eu clicar nesse ícone aqui atrás, quando aparece esse pequeno Vzinho ali vazio, vazado, né? Se eu clicar sobre esse nó, você observa que este controle aqui ele vai desaparecer. Isso faz com que a minha próxima curva, ou meu próximo ponto, seja cúspide, e o InDesign não prossiga com a curva como faria caso eu fizesse isso aqui. Olha, eu vou desenhar um outro exemplo, vou clicar aqui e desenhar uma curva, não vou clicar sobre nó e vou clicar aqui embaixo, olha o que acontece. Enquanto você estiver desenhando com a ferramenta caneta, você pode utilizar alguns atalhos de teclado para fazer modificações na sua forma. Por exemplo, eu vou apagar essas duas formas, vou pressionar o P para ativar a ferramenta caneta de novo e vou clicar em desenhar uma forma circular. Olha só. Se você pressionar a tecla Alt, você vai habilitar a ferramenta de conversão de direção de ponto, ou conversão de ponto. Enquanto você manter a tecla Alt pressionada, você pode alterar a direção dos controles de curva da sua forma. Isso permite que você faça alterações na sua curvatura sem a necessidade de ficar trocando de ferramenta, utilizando os atalhos de teclado. O mesmo acontece se você quiser adicionar ou remover nós dentro de um objeto que você esteja desenhando. Se com a ferramenta caneta você clicar sobre um nó que já foi desenhado, você observa que aparece um sinal de menos ali, indicando que você vai remover esse nó. Eu vou dar um Ctrl Z. E se você posicionar a sua ferramenta caneta sobre um nó que já tenha, ou melhor, sobre um segmento de reta ou de curva onde não haja nenhum nó existente, ele vai exibir aquele sinalzinho de mais, onde se você clicar, você vai adicionar mais um nó
para aquela forma, para que você possa editá-la posteriormente. Se você segurar a tecla Ctrl, por exemplo, você vai ativar a ferramenta de seleção direta, que é essa setinha branca aqui, que vai permitir que você faça alterações em cada um dos nós da sua forma. Pode parecer um pouquinho complicado, mas depois que você aprende cada um desses atalhos de teclado, você começa a entender melhor como as formas vetoriais funcionam e como você pode controlar também as curvaturas, seja dentro do design, seja dentro do Photoshop. Eu recomendo que você assista o vídeo sobre a ferramenta caneta do Photoshop, o link vai ficar na descrição para você entender como essa ferramenta funciona mais a fundo, e ou seja no Illustrator também, tá legal? Você pode desenhar basicamente do mesmo jeito. A gente vai utilizar então a ferramenta caneta e esses conceitos de curva e de nós para que a gente possa desenhar alguns elementos dentro aqui do nosso layout da nossa página. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu voltei aqui para a página inicial, tá? A gente vai desenhar um retângulo utilizando as formas básicas, ou seja, as formas pré-definidas. Para fazer isso, a gente vai selecionar aqui a ferramenta retângulo. É só clicar e segurar o botão do mouse sobre o grupo da ferramenta retângulo e a gente vai desenhar uma forma de baixo para cima. Dessa maneira, olha só, quando você posiciona o mouse sobre a parte de baixo aqui da sua página, aparece aquela setinha branca indicando que você está em um ponto de interseção de formas ou um ponto de ancoragem. Você pode clicar e arrastar para desenhar um retângulo até mais ou menos a metade da sua página, um pouquinho mais abaixo. Você pode soltar e a gente vai ter aí um retângulo azul desenhado, tá bom? Se o seu retângulo já possui preenchimento e contorno, você pode clicar na cor de contorno e remover essa cor de contorno clicando sobre essa opção aqui. E a gente vai alterar também a cor de preenchimento, selecionando um azul mais escuro. Você pode fazer isso dando 2 cliques sobre a ferramenta de preenchimento aqui na caixa de ferramentas e aí a gente vai arrastar aqui para selecionar um azul mais escuro. Olha só, é mais ou menos o que a gente quer. O nosso próximo passo agora é fazer alterações nessa nossa forma, de maneira a criar algumas curvas nela para ela ficar no formato que a gente quer. Para isso a gente vai selecionar aqui, pressionando o Shift e o C no seu teclado, para que você ative essa ferramenta que está no grupo de ferramentas da ferramenta caneta. E com essa ferramenta você pode clicar sobre um dos nós dessa forma e arrastar para criar contornos curvos, ou seja, você vai deformar essa forma utilizando essa ferramenta. Depois que você deslocar a sua forma mais ou menos para essa posição aqui, tá? Você pode utilizar esse controle aqui de baixo para deixar essa linha aqui reta. Então você pode simplesmente arrastar ele aqui para baixo, ou você pode simplesmente dar um clique sobre esse controle aqui, olha, para que essa linha fique reta e mantenha aqui o seu formato padrão. Do outro lado a gente vai fazer uma coisa semelhante, clicar e arrastar para desenhar uma forma curva, tá? Mais ou menos nessa posição, e você pode clicar nesse controle aqui novamente, olha só, para que esse lado aqui fique curvo. A partir daí você pode utilizar esses dois controles para fazer modificações dessa forma, seja utilizando essa mesma ferramenta de conversão de ponto, ou utilizando, para ser mais seguro, a ferramenta de seleção direta, que é essa setinha branca aqui em cima. Então você pode usar a ferramenta de seleção direta para transformar um pouquinho mais os seus nós e as suas curvas dentro aí da sua forma vetorial, tá? Então a gente vai ter um desenho mais ou menos assim, com uma curva de onda. Você pode ainda selecionar esse nó aqui do lado esquerdo e arrastar ele mais para cima, para que essa curva aqui fique um pouquinho mais alta em relação à outra. Aí é só puxar aqui para baixo para você ter essa curva acentuada mais do lado direito do que do lado esquerdo, beleza? Bom, partindo ainda desse tipo de deformação, você pode criar outras formas dentro do seu projeto para que a gente adicione mais movimento, adicionar alguns efeitos legais dentro do nosso trabalho. Você pode fazer isso tanto aproveitando a forma que você já tem disponível, que é esse retângulo aqui, ou você pode desenhar novas formas, tá? Utilizando a própria ferramenta caneta, pressionando a letra P no seu teclado. E você pode continuar adicionando novas formas no seu projeto utilizando o que a gente viu, que a gente pode fazer com a ferramenta caneta. Eu vou pressionar o P para ativar a ferramenta caneta e vou desenhar uma forma clicando em alguns pontos, olha só, clico lá em cima e depois aqui embaixo, clico aqui na frente e faço uma curvatura. Em seguida eu posso clicar aqui em cima para fechar a minha forma, dessa maneira eu tenho uma forma curva. Utilizando o Shift C, a ferramenta de conversão de ponto, eu posso fazer algumas modificações nessas minhas curvas, olha só, é só ir clicando e arrastando os meus controles de curva para criar, né, curvaturas diferentes, alguns desenhos de formas diferentes. Deixa eu pegar aqui esse controle, clicando aqui, pronto,
Olha só. Utilizando o Ctrl, eu posso alterar facilmente para a ferramenta de seleção direta. E a partir daí a gente vai fazendo modificações na nossa forma. Até que a gente tenha esse tipo de resultado. Aqui, olha só, uma forma também ondulada. Como é tudo azul aqui, fica meio difícil de enxergar os controles, né? Então, utilizando o Ctrl, você consegue ativar a ferramenta de seleção direta para fazer modificações aí nessa sua forma. Olha só, então mais ou menos isso aqui. Eu vou pintar essa forma com um preenchimento amarelo e vou tirar o contorno dela para que eu tenha esse resultado. Olha só, deixa eu dar mais uma mexida aqui na parte de cima. Pegar a ferramenta de seleção direta que é melhor. Ok, é mais ou menos isso aqui. Como eu já tenho uma forma mais ou menos no formato das demais formas que eu quero para esse projeto, eu posso simplesmente clicar sobre essa forma e arrastar ela um pouquinho para baixo utilizando a tecla Alt. Isso vai fazer com que eu tenha uma cópia dessa forma deslocada um pouquinho para baixo. Eu vou alterar a cor de preenchimento da minha forma aqui de trás, selecionando ela e dando 2 cliques sobre a cor de preenchimento para pegar um amarelo um pouquinho mais escuro. Ok, sendo que a forma da frente vai ficar com o amarelo mais claro. Utilizando novamente a ferramenta de seleção direta, eu posso adicionar mais algumas modificações. Deixa eu tirar a seleção e selecionar de novo. Olha só, eu posso ir aplicando mais algumas modificações nessa minha forma para que eu tenha segmentos de curva um pouquinho diferentes. Dessa maneira, criando um efeito bem legal de transição entre uma cor amarela e a outra. Olha só, o resultado é esse aqui. Vou dar um Ctrl H para esconder aqui os contornos e você tem esse resultado. Se você pressionar a tecla W no seu teclado, você vai conseguir visualizar esse seu projeto no módulo de apresentação. Isso pode também ser acionado utilizando o menu View. Na opção Screen Mode, você pode selecionar aqui as opções normal, preview, bleed, slug. Nesse caso, a gente está no modo preview. Eu vou clicar aqui no normal para voltar ao modo de exibição normal. Novamente, eu vou dar mais um Alt e arrastar essa forma aqui para baixo, tá? Segurando o Alt e arrastando lá para baixo. E eu vou pintar agora essa forma com um magenta, uma cor, um azulzinho mais claro. Ciano, na verdade, um azulzinho mais claro. Com a ferramenta de seleção direta, novamente, a gente vai fazer algumas mudanças. Clicando em cada um dos nós, tá? Deixa eu tirar a seleção aqui para liberar a forma e selecionar apenas o nó que eu quero. E olha só, a gente vai fazendo modificações aqui ao nosso modo, utilizando sempre os controles de curva. Dessa maneira a gente consegue criar algumas curvas que se entrelaçam, que se sobrepõem. Olha como o resultado vai ficando legal. Você pode dar um zoom aqui para alinhar melhor esse nó. Pronto, vou dar um Ctrl 0 para ver de longe. E olha o resultado como está bacana, está ficando legal, né? Novamente você pode ir aproveitando as formas que já tem e duplicando. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção e duplicar mais uma vez aqui essa minha forma. Vou pegar a forma amarela escura, vou posicionar ela aqui embaixo. Agora a gente vai transformar ela invertendo ela de lado. Para isso é só clicar aqui em cima no painel de controle na opção inverter, ou flip horizontal. Olha só, é só posicionar ele onde você quer, mais ou menos aqui, e a gente vai fazer as modificações novamente, pegando a ferramenta de seleção direta, tirando a seleção do objeto e selecionando as áreas e os nós que a gente quer trabalhar. Nesse caso eu vou inverter a curva dessa forma. É só ir clicando, selecionando e desenhando a curva do jeito que a gente quiser.
Com o tempo, quando você vai à medida que você for praticando, que você for desenhando formas vetoriais, seja dentro do InDesign, ou seja dentro de qualquer outro aplicativo de desenho vetorial, ou até mesmo de edição de imagens, como o Photoshop, você vai se acostumando com a trajetória das curvas, com a maneira com que cada controle deve ser ajustado para que você tenha as curvas do jeito que você quer. Então não se preocupe, isso aqui é questão de prática mesmo, você vai fazendo alguma tentativa e erro. Olha só, vou pintar aqui o preenchimento com o ciano e a gente tem mais ou menos esse resultado. Eu vou pressionar o W novamente e olha só o resultado final, a gente tem esse efeito aqui. E por enquanto o que a gente precisa é isso, vou só dar uma ajustada nesse, deixa eu pressionar o W novamente, nesse controle aqui do canto, juntar esse amarelo com esse amarelo aqui. Ok? Na verdade o que acontece aqui é que a minha forma amarela está por cima da forma azul, né? A gente pode então reposicionar o amarelo, os dois itens amarelo para cima do meu objeto original, selecionando os dois com o Shift, né? Clico em um e depois clico no outro com o Shift selecionado. E aí você pode pressionar o Ctrl Shift e o colchete fechado para que esses objetos sejam postos à frente de todos os objetos no seu layout. Você pode clicar em View, Screen Mode Preview, olha só, o resultado final é mais ou menos esse aqui. Então é isso que você pode criar utilizando formas vetoriais. Claro que isso depende aí do seu domínio das ferramentas e de um pouquinho de criatividade para você ir criando outros layouts. A gente continua o nosso projeto no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e de acompanhar toda a playlist desse curso de InDesign. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!